Me fala uma coisa, e qual é a crítica que a ética faz ao neoliberalismo? Bom, aí, se você parte da ética, que a ética pensa em termos universais, eu acho que existem duas críticas fundamentais. Primeiro, é que esse dogma, né, neoliberal de que o mercado ele é capaz de autorregulação sozinho, né, é um mito. Então, a crítica, isso eu estou trabalhando mais recentemente, mas é a questão da mitologia que está por trás é o pressuposto não questionado, meio que sagrado da teoria econômica. Ou seja, a ideia de que o mercado, como um ser, como um ente, como um ser existente, se regula sozinho. E ele é como um ser vivo que tem autopoieses, ele é capaz de auto se gerir. Esse é um mito, né? Por quê? Porque toda vez que a gente deixa o mercado rolar sozinho, o que acontece? Crise econômica. Né? Então, a gente teve a crise de 2008, mais recentemente, né? E aí a rainha da Inglaterra chegou para o ministro da Economia, a rainha da Inglaterra tem umas tiradas interessantes, chegou o ministro da Economia, como é que vocês não previram que a crise ia acontecer? Né? Você não é economista, como é que você não previu que isso ia acontecer? E aí um economista neoliberal ficou furioso com a rainha, né? E aí ele respondeu um artigo no jornal endereçado para a rainha, falando assim, a gente não previu porque o nosso modelo não prevê crises. Né? Então, o modelo que eles têm para pensar a economia é um modelo perfeito. Dentro do modelo perfeito não existe crise. Né? É que nem você ouviu o Paulo Guedes, ele sempre está falando, não, agora a economia está ruim, mas o ano que vem vai estar ótimo. E aí passa um ano, passa dois, e por quê? Porque dentro do modelo dele não existe a crise, não existe por que gestar a crise, né? Porque é um modelo de que se você deixar o Estado funciona perfeitamente. Então a primeira crítica é essa, o pressuposto é um pressuposto mítico, não é um pressuposto racional. Deixa eu te falar uma coisa, peraí. Você está falando uma coisa tão interessante, rapaz. Isso é uma conclusão que você chegou, ou isso é de senso comum de quem faz a crítica ao neoliberalismo, que tem assim, um componente mítico nas bases do pensamento neoliberal? Como é que é isso? Então, não é um consenso, né? Porque a economia ela é meio como uma igreja também, né? Você tem os dogmas lá dentro e todo mundo mais ou menos maneja com um consenso, né? Você vai encontrar esse tipo de questionamento, por exemplo, no Luiz Gonzaga Beloso, nos seus artigos que ele escreve, ele sempre faz críticas a esse ponto. Um filósofo que eu trabalho, né, chama-se Franz Rinck-Lammert. É um alemão que mora na Costa Rica, acho que é mais latino do que alemão hoje. E o Franz Rinck-Lammert, ele tem um livro recente que chama-se Crítica da Razão Mítica, em que ele vai criticar justamente esses pressupostos míticos dentro da própria modernidade. Né? Você está falando uma coisa tão interessante. Todo mundo fala que o mercado se autorregula, e eu, pelo menos, não sabia, não tinha essa percepção de que tem um mito aí. Então, que ele se autorregula, em certo sentido, né, em termos de oferta e demanda, isso é uma coisa meio senso comum. Agora, a questão é o seguinte, não existe uma razão não existe uma inteligência trabalhando dentro do mercado para ditar o rumo das coisas, entendeu? E é isso que o Marx, né, ele tem uma sacada fabulosa, é isso que ele chama de o fetiche, né? O que é o fetiche? O fetiche é que as mercadorias começam a se comportar como se tivesse uma inteligência, como se fossem seres humanos. E os seres humanos começam a se comportar como se fossem mercadorias. Né? Então, as coisas mortas ficam vivas e as coisas vivas ficam como que objetificadas, como
mortas, né? Ou seja, sem vontade. Então, a vontade do ser humano transfere para a coisa, e aí ele acaba achando... E aí, por isso que o Marx chama isso de feitiço. É como a gente faz o feitiço, né? Que você faz um bonequinho de voodoo, e você acha que aquilo tem poderes mágicos, né? Que você espetar aqui vai doer a pessoa lá. Então, é por isso que ele chama isso de feitiço da mercadoria, como se as coisas estivessem enfeitiçadas, como se elas ganhassem vida, né? Então, o Henk Lammert e outros teóricos, Hugo Asman, etc., eles vão desenvolver essa ideia que já está presente em Marx, né? E perceber que existe esse pressuposto também, não só na mercadoria, não só no capital, mas também no mercado e nas teorias, né? Nas teorias econômicas, tem um pressuposto oculto, né? De certa forma velado, que aponta nessa direção. E você vê alguma alternativa para esse modelo que alguns países seguem, outros vão para o extremo oposto, né? Se você vê alternativa? Não, então, a alternativa sempre há, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, voltar ao humanismo, né? Eu acho que a gente tem que ser humanista. O Papa Francisco, ele escreveu uma encíclica agora recente, né? Fratelli Tutti, todos somos irmãos, né? E é interessante que o Papa, como uma voz destoante no Ocidente, né? Enquanto o Ocidente está se tornando cada vez mais violento, mais egoísta, ele retomando um princípio humanista. Então, o princípio humanista é o seguinte: quem tem condições de salvar os seres humanos, de conseguir emancipar os seres humanos e a natureza junto da nossa destruição, é o próprio ser humano. Ou seja, não adianta você imaginar que vai existir um Deus ex machina que vai vir e vai resolver os problemas. A gente é que tem que buscar a solução. Então, Peraí, deixa eu fazer um parênteses aí. Rapaz, claro. Santo Agostinho remexeu no túmulo agora, hein? Com a cidade de Deus dele. Sim.